O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era o contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao encontro. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no Santo Evangelho de hoje, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo saciou a multidão, depois da multiplicação dos pães, que a multiplicação dos pães é o nosso Senhor Jesus Cristo saciando toda a multidão. E quem são essas multidões hoje? Essas multidões hoje somos todos nós, povo de Deus. Por isso, estejamos juntos em unidade e em fraternidade, que o nosso Senhor Jesus Cristo está saciando a todos nós. E o nosso Senhor Jesus Cristo mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem. E hoje somos todos nós, povo de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo manda entrar na barca e o seguir.
Entremos na barca, povo de Deus. Sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que a barca é a igreja. A barca é as comunidades orantes, as comunidades de fé. Estejamos na barca com Cristo Senhor. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo despediu as multidões, que saciou toda a gente, mandou despedi-las, e então o nosso Senhor Jesus Cristo se recolheu em oração. Como está na literatura do Santo Evangelho, subiu ao monte para orar a sós. E todos nós temos que subir a montanha, que subir ao monte para orar como o nosso Senhor Jesus Cristo. É o recolhimento em Deus. E o Senhor ficou ali em recolhimento, ali sozinho. Sozinho, porque ele estava em recolhimento. E então, povo de Deus, a barca estava longe da terra e era agitada pelas ondas, pois o vento era ao contrário. E tantas vezes, povo de Deus, o vento é o contrário. Tantas vezes o vento é o contrário e as ondas são violentas. Mas, se nós estamos em Cristo, os vendavais são tudo acalmados, porque estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. E as ondas são acalmadas e os ventos são acalmados, povo de Deus. Permaneçamos em Cristo. Como lá na primeira leitura, povo de Deus, do primeiro livro dos Reis, no tempo do profeta Elias, vemos que Elias se recolheu, entrou numa gruta onde passou a noite. Esse entrou na gruta onde passou a noite é o recolhimento de Elias em Deus. Como na primeira leitura nós vemos o recolhimento de Elias e no Santo Evangelho o recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos que aqui na primeira leitura também acontece vento, terremoto e fogo. Mas tudo passa, que o Senhor acalma todas essas grandes tempestades, esses ventos, esses terremotos, esse fogo. E no Santo Evangelho, o vento era o contrário, e o Senhor acalmou tudo. E já era de madrugada, pelas 3 horas da madrugada, pelas 3 horas da manhã. Os discípulos, o nosso Senhor Jesus Cristo veio até os discípulos andando sobre o mar. E os discípulos o avistaram, o nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar, e os discípulos ficaram com medo. Olha bem o que os discípulos pensaram. Pensaram que era um fantasma. E por que, povo de Deus, que os discípulos pensaram que era um fantasma? Porque os discípulos precisavam amadurecer mais na fé. E o Senhor disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Tantas vezes, povo de Deus, nós estamos com medo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: coragem, eu estou convosco, não tenhais medo. Sejamos corajosos, que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. É a psicologia do Santo Evangelho de hoje, a psicologia fundamental do Santo Evangelho de hoje, povo de Deus. É a coragem, é a fé.
tenhamos coragem e vamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro foi ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Senhor Jesus Cristo disse: vem. E hoje está dizendo para todos nós: venha ao meu encontro e permaneça em mim. Venham ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e permaneça nele. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. O nosso Senhor Jesus Cristo chamou Pedro, e Pedro foi ao encontro do Senhor, entrou na barca. E vejamos, e logo Pedro sentiu a força do vento, e ficou com medo, porque pensou que iria afundar, e pediu ao Senhor: Senhor, salva-me. Foi a força do vento que Pedro ficou com medo. E o nosso Senhor Jesus Cristo estendeu a mão e segurou Pedro. E tantas vezes, povo de Deus, nós estamos quase afundando, mas o nosso Senhor Jesus Cristo estende a mão e segura todos nós. Por isso, sejamos fortes na fé, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que Pedro ficou com medo no momento que estava quase afundando, que Pedro foi fraco na fé, mas o nosso Senhor Jesus Cristo segurou Pedro. E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo está segurando todos nós, povo de Deus. Sejamos fortes na fé, permaneçamos em Cristo e estejamos na barca com o nosso Senhor Jesus Cristo, que as ondas são cessadas e o vento é acalmado. E imediatamente o nosso Senhor Jesus Cristo acalmou o vento acalmou e tudo ficou tranquilo. E as pessoas que estavam no barco adoraram o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo a sua divindade, que Ele é o Deus Salvador. Vejamos como as pessoas se prostraram diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E se prostraram-se e adoraram o nosso Senhor Jesus Cristo. E disseram, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Viram que Jesus é o Deus Salvador, o Rei do Universo. Por isso, tenhamos coragem, não tenhamos medo, sejamos corajosos e vamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está conosco em nosso meio e tudo é acalmado em nossa vida. Os ventos são acalmados, por isso estejamos na barca, estejamos no barco e vamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e permaneçamos nele. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz de nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, ó Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo.
pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção, hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria Imaculada, depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos fortes na fé, sejamos corajosos e estejamos rezando uns pelos outros. Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando me espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro céu.
teus braços.